Olá, você, advogado, advogada, militante na área criminal. Este vídeo destina-se especialmente para os doutores e doutoras. Tenho recebido aqui algumas perguntas pelo Facebook referente a algumas dificuldades que a advocacia vem enfrentando. Dentre elas, o acesso ao preso no auto de prisão em flagrante. Algumas pessoas me perguntaram qual é o caminho a ser seguido quando o delegado não autoriza a presença do advogado juntamente com o réu para a entrevista reservada e pessoalmente. Então, resolvi fazer esse vídeo para tentar sanar as dúvidas dos colegas. Primeiramente, eu quero levantar aqui a importância constitucional da questão. Qual é o papel do advogado dentro da seara criminal? A nossa Constituição Federal, no seu artigo 133, e você pode acompanhar agora, diz lá: o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. E diz lá o inciso 68. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, aqui vem a parte importante, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Muito bem, a nossa Constituição Federal garante ao preso, ao autuado em flagrante, ser assistido por um advogado. É um direito do preso e também é uma prerrogativa do advogado. A prerrogativa nós vamos ver já já no que diz respeito ao Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas, constitucionalmente falando, é um direito do preso ser assistido por um advogado no momento em que está sendo autuado em flagrante. Acompanhar toda a legalidade, o advogado tem que se instruir com o próprio constituinte. Por quê? Quem tem os fatos é o preso. O advogado tem a técnica, mas quem tem os fatos são o preso. E o advogado, então, precisa ouvir o seu cliente até para evitar um abuso de poder e etc. Então, é um direito do preso e uma prerrogativa do advogado. Mas onde é que está prevista esta prerrogativa do advogado? No Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que você está vendo agora aí na tela. É a Lei 8.906, de 4 de julho de 1994. Pois bem, antes de se falar em direito, devemos falar de deveres. Segundo o artigo 31 do Estatuto da OAB, que você está vendo na tela, diz o seguinte: o advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe e da advocacia. Então, não se deve chegar no distrito policial petulante, arrogante. Isso daí está totalmente, além de ilegal, não é de bom tom, não é da advocacia ser arrogante. Não se confunde humildade com subveniência. Não. Então você deve chegar sempre uma postura elegante, uma postura respeitosa, mas sempre exercendo o seu direito de profissão. E diz lá, no artigo 7º do Estatuto, o seguinte: são direitos do advogado, inciso 3, comunicar-se com seus clientes pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. E isso também está em consonância com o artigo 40 e 41 da Lei de Execuções Penais. O artigo 40 diz o seguinte: impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios. Então, aquele que acabou de ser autuado em flagrante, ele está preso provisoriamente, como todos nós sabemos.
Muito bem. E o que diz o artigo 41? O artigo 41 trata dos direitos do preso. Diz o seguinte: constituem direitos do preso. Inciso 7. Assistência material à saúde jurídica, educacional, social e religiosa. Veja o que diz o inciso 9. Entrevista pessoal e reservada com o advogado. E compete ao advogado o seguinte, no inciso 6, ingressar livremente, a linha B, nas salas e dependências de audiência, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e de registro. Frise-se agora. E no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da hora de expediente e independentemente da presença dos seus titulares. O que é que isso quer dizer? Se você for falar com o seu constituinte, vem o escrivão, por exemplo, o carcereiro, e diz o seguinte: doutor, doutora, os senhores não poderão falar com o seu cliente porque o delegado não está. Estaria justificada essa questão? Não. Não, porque o próprio Estatuto da OAB, não só Estatuto, mas também como a Lei de Execuções Penais, prevê e autoriza o advogado se entrevistar reservadamente com seu cliente, independentemente da autoridade policial estar ou não nas dependências da delegacia. Volto a frisar, é um direito do preso e uma prerrogativa do advogado. Agora, e se mesmo assim, após todos esses debates, esses esclarecimentos à autoridade policial, ele proíbe o advogado, o senhor, a senhora, de se entrevistar com seu cliente? A autoridade policial está incorrendo em algum crime? Vejamos o que diz a lei de abuso de autoridade, crime de abuso de autoridade, que é a lei 4898, de 9 de dezembro de 1965. Veja o artigo 3º. O que diz? Constitui abuso de autoridade qualquer atentado, a letra J, aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional. Então, dentro do meu conceito, dentro da minha concepção, caso o delegado proíba o advogado, o senhor, a senhora, de se entrevistar reservadamente com seu cliente, a autoridade policial, então, está incorrendo na Lei 4898, artigo 3º, letra J, porque está impedindo um ato da sua profissão, está impedindo o senhor, a senhora, de exercer a sua profissão. Então, entendo eu que ele incorre nesse crime. Muito bem, incorrendo nesse crime, qual é a providência, então, a ser tomada? Primeiramente, tente solicitar a presença de um advogado da Comissão de Direitos e Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, para acompanhar tudo o que está acontecendo. Se por alguma eventualidade, isso não puder, assim que o senhor entender por bem, saia do DPE, procure a Corregedoria da Polícia Civil e registre então o boletim de ocorrência de crime de abuso de autoridade com a fundamentação que eu acabei de dizer. Mas não só isso. Deve também comunicar o fato à Ordem dos Advogados do Brasil, em especial à Comissão de Direitos e Prerrogativas da sua subseção, para que possamos fazer valer a lei federal, que é o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, e que assim possamos todos nós trabalharmos sempre para valorizar o direito e os direitos de todos, independentemente de quem quer que seja, ainda que seja daquele que tenha praticado um crime. Então, espero ter colaborado com o seu entendimento, esclarecidas as dúvidas, e peço o seguinte: deixe a sua pergunta aqui embaixo, escreva aí no YouTube a sua dúvida, qual é a sua dificuldade e qual é a orientação que o senhor e senhora querem ter. Assim, poderemos fazer outros vídeos justamente focado na dificuldade que os senhores e senhoras estão passando. Então, deixo aqui o meu abraço e cordiais saudações.